Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações físicas e transformações químicas. Na verdade, eu falei um pouquinho disso no nosso primeiro encontro, quando eu estava me apresentando e apresentando a disciplina. Eu falei que ciência trabalha não só com a parte de biologia, mas que acaba trabalhando também com a parte física e a parte química, os fenômenos físicos e químicos. Então, primeira coisa, quando a gente fala de transformação, a gente vai estar falando de reação. Você tem algo e aquilo reage e aquilo acaba se transformando. Então, a reação química, ela vai ser quando a gente tem duas substâncias ou mais, ou outras substâncias, e essas substâncias, elas se combinam e se transformam, gerando um produto diferente. Por exemplo, quando você tem o ovo, que tem algumas substâncias, e você tem, sei lá, farinha, são outras substâncias. Você pega os dois, mistura e eles viram uma panqueca, um produto totalmente diferente. Não tem gosto de ovo, não tem gosto de farinha, não parece com ovo, não parece com farinha. Então, reagiu, viram outro produto. E eu coloquei aqui uma imagem para vocês, um exemplo disso. A fotossíntese. A fotossíntese, nela eu tenho o quê? Eu tenho entrada de gás carbônico, eu tenho aqui ó, o gás carbônico chegando, eu tenho entrada aqui ó, de água, água chegando. Então entra gás carbônico, entra água, são duas substâncias diferentes. Ah, tem o luz solar? Tem o luz solar também, mas sol não é substância. Então eu tenho o gás carbônico, eu tenho o gás carbônico, eu tenho a água, entram os dois e eles reagem e o que acontece? Libera oxigênio. Eles produzem oxigênio e produzem glicose, açúcar. Então, repare, eu tenho duas substâncias diferentes, se juntam, reagem e formam outros dois produtos. Isso é uma reação química. Existem dois tipos de transformações da natureza. Existem as transformações que são físicas e as transformações que são químicas. É a química, eu vou falar no finalzinho. Então, a transformação física, na verdade, é quando você tem ali um produto com substâncias químicas, com uns elementos, e esses elementos, quando eles se misturam, eles não são alterados. Então, quando acontece uma reação neles, mas eles continuam do mesmo jeito, eles continuam sendo o que eles são. E eu dei aqui um exemplo da madeira da árvore. Ah, lá tá a árvore bonitinha, você chega ali, corta essa árvore, aí começa a lixar a árvore, corta de um lado, corta do outro. No final da história, você produziu uma mesa somente lixando e cortando essa árvore. Se não mudou a composição, se ela continua sendo uma madeira, ela sofreu uma transformação física. Não mudou a composição química dela. Agora, se eu pego essa árvore, jogo vários produtos, ela passa por vários processos e no final não é mais a mesma substância, então eu tenho uma transformação química. Exemplo, pegou a árvore, cortou, mandou para vários processos onde ela foi picotada, jogaram algumas outras substâncias em cima dela, reagiram e a gente tem a produção do papel. Então, repare, o papel não tem nada a ver com uma árvore, mas ele vem da árvore. Então, transformação química, transformação física. Alguns outros exemplos de transformação física. Eles podem acontecer quando o elemento ele muda de estado, sai do estado líquido, vai para o estado gasoso, vai para o estado sólido. Aí eu coloquei um exemplo aqui do gelo, a água é o elemento, ela pode estar em estado líquido, ela pode estar no formato de gelo, mas ela continua sendo a mesma coisa. Tem o mesmo gosto, você olha para ela, ela está igual, às vezes fica um pouco mais clarinha, mas não muda muita coisa. E, cara, tem até o mesmo cheiro, a água não tem cheiro, mas você sabe, você sente a diferença do cheiro de água, né? Então, assim, é transparente, não tem gosto de nada específico e tem a mesma composição, H2O, encontrado tanto na água líquida como na sólida. Um outro tipo de transformação física seria por dilatação térmica. Existem materiais que, quando são aquecidos, eles aumentam de tamanho, mas eles não mudam a sua
composição química, eles continuam sendo a mesma coisa. E aí eu coloquei um exemplo aqui de um ferrinho. Esse ferrinho tem uma bola que passou por ele. Quando você aquece ou o ferro ou a bola é metálica. Então, se você aquecer a bola, ela não passa mais pelo ferro, porque ela expande, ela cresce. O mesmo vai acontecer, por exemplo, na linha férrea dos trens. Antigamente, quando eles não sabiam disso, eles construíram lá a linha férrea e aí, depois de um tempo, eles observaram que a linha ficava toda torta. Por quê? Porque o metal, ele expandia, aí uma parte empurrava a outra. Quando ia ver, não tinha espaço para todos eles. O que eles decidiram fazer, então? Eles decidiram deixar um espaço entre os ferros, porque sabe que quando está com muito calor, eles aumentam de tamanho. Isso acontece também nas pontes e viadutos. A gente tem essas estruturas assim, olha, que seriam algumas rachaduras feitas pelos arquitetos para quando esse material expandir durante o calor e essa ponte não romper. Aí olha só, aqui ela sem estar aquecida e aqui, sei lá, meio-dia, vamos supor. Aí essa rachadura já diminui. A ponte Rio-Niterói, ela é cheia dessa rachadura, justamente para que essa ponte não quebre. A gente aqui tem um outro formato disso, para evitar esse contato por dilatação térmica. E nós temos também a fragmentação. A fragmentação é quando um elemento ele é quebrado, aquela substância química presente ali no material, o material ele é quebrado, mas a substância continua sendo a mesma. Vidro. O vidro tem uma substância. Se ele quebrar, ele continua sendo vidro, ele continua com a mesma composição. Os alimentos. Se a gente cortar os alimentos, eles continuam sendo a mesma coisa. Uma cenoura. A cenoura tá ali, tirou ela da natureza, picotou ela. Você fragmentou, mas ela continua tendo o mesmo gosto de quando ela estava inteira. Ah, se eu cozinhar essa cenoura, aí o gosto muda. Aí é uma reação química. E aqui um outro exemplo, um cristal. O cristal quebrou, mas ele continuou sendo um cristal. Não mudou sua composição. E já nas transformações químicas, a gente tem uma alteração, seja de textura, seja de cor, seja de sabor, cheiro e até mesmo formato daquela substância inicial. Aí eu coloquei alguns exemplos. Os instrumentos, os materiais que a gente utiliza na produção do bolo. Cada um deles tem um gosto, cada um deles tem substâncias químicas específicas. No momento em que a gente mistura e põe no forno para sofrer uma reação, vira um bolo. O bolo não tem o gosto desses elementos, tem o gosto de todos eles misturados, porque reagiu. Então aqui foi uma transformação química. O caso do ferro. O ferro, ele fica cheio de... ferrugem, lembrei. Ele fica cheio de ferrugem. Esse ferrugem é uma reação com o gás que existe na natureza, na atmosfera, o gás oxigênio. Então você tem algumas regiões com textura diferente, cor diferente, e se bobear, quando você vai cheirar, o cheiro também é diferente. Arroz, o arroz cru, o arroz cozido e o arroz queimado. Então a gente tem duas transformações. O arroz, por exemplo, no ponto tem um gosto, o arroz queimado tem outro, porque mudou a substância presente ali. E por último, a gente tem aqui o macarrão cru e o macarrão cozido. O macarrão cru tem um gosto, o macarrão cozido tem outro. Reação química, transformação química. Para fechar, gente, umas transformações químicas que a gente encontra na natureza. Fotossíntese, digestão, a formação da urina, a produção do leite e o processo de decomposição. A gente vai falar um pouquinho disso na nossa aula, tá bom? Beijo, gente, até a próxima!